Quanto tempo do seu dia você dedica à leitura bíblica? Em um mundo de distrações, é muito fácil encher a cabeça com muitas coisas, e acaba que várias vezes nós deixamos a Bíblia de lado por causa da correria do dia a dia, e assim a nossa vida espiritual é afetada drasticamente. Por isso, hoje nós vamos falar um pouco sobre o nosso relacionamento com as Escrituras Sagradas. Meu nome é Gabriel Augusto e você está no Coração Aprovado, um canal de devocionais bíblicas que deseja te aproximar de Deus por meio das Escrituras. Dito isso, bora para o devocional de hoje. Bom, eu não sei exatamente como está a sua vida, mas eu tenho certeza que você vive em uma correria enorme. Todos os dias a sua mente é bombardeada com uma quantidade enorme de informações, a sua agenda se enche com várias tarefas, o seu corpo se cansa com tudo o que você tem para fazer ao longo do dia, e isso se repete dia após dia, semana após semana, e com isso algumas coisas acabam ficando de lado, e uma delas é a leitura bíblica. Muitos cristãos abrem as suas Bíblias somente no domingo, na hora do culto, quando o pregador pede que a igreja abra em um texto específico, e só isso. Quando voltam para casa, a Bíblia fica parada lá por toda a semana e só é aberta novamente no domingo seguinte. Talvez você não seja assim. Talvez você até tenha uma rotina legal de leitura bíblica, mas acontece que muitas pessoas provavelmente se identificaram com o tal leitor de domingo. Diante disso, a pergunta que eu te faço é: será que muitas vezes nós não lemos a Bíblia por falta de tempo ou por falta de interesse? O fato é que não existe ninguém totalmente sem tempo. Todos nós, por mais que a nossa rotina seja corrida e pesada, nós sempre temos um tempinho para rolar o feed do Instagram ou assistir os shorts do YouTube. Nós sempre temos um tempinho para assistir um episódio daquela série ou jogar aquele joguinho que nós tanto gostamos. Todos nós temos tempo para aquilo que nós valorizamos no nosso coração, mas geralmente não temos tempo para a Bíblia. E isso significa que muitas vezes nós não valorizamos a leitura bíblica como deveríamos, e isso é um problema sério. A Bíblia é o livro que Deus nos deu para nos mostrar as 4 grandes coisas essenciais para a nossa vida: quem Deus é, o que Ele faz, quem nós somos e o que nós devemos fazer. Sem a Bíblia, é impossível saber dessas 4 coisas. Ou seja, sem a leitura bíblica não é possível conhecer a Deus e muito menos conhecer a nós mesmos. E com isso, por mais que nós tenhamos muitas coisas para encher a nossa rotina, a nossa vida permanece vazia. Vazia de significado, vazia de importância, vazia de responsabilidade espiritual, vazia de fé e de esperança, vazia de Deus. Como cristãos, nós temos o dever de regrar o nosso tempo. Eclesiastes 3:1 diz: "Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu." Existe um tempo para trabalhar, tempo de descansar, tempo de curtir as redes sociais, tempo de se divertir com os amigos, tempo para muita coisa. E no meio de tudo isso, precisa existir um tempo para ler a Bíblia. É impossível se dizer cristão sem conhecer a Cristo, e é impossível conhecer a Cristo fora das Escrituras. Acho que com isso fica claro que ler as Escrituras não é uma opção, e sim uma necessidade para o crente. Então, se você não tem o hábito de leitura bíblica, comece hoje mesmo. E talvez aqui você diga: eu não leio a Bíblia porque é muito difícil de entender. E para resolver isso, você pode trabalhar de 2 formas. Se a sua dificuldade é quanto ao sentido espiritual do texto, o que você precisa é do direcionamento do Espírito Santo. Afinal, é Ele quem nos conduz a toda a verdade. Por isso, antes de ler a Bíblia, ore e peça a orientação de Deus para que você entenda o que você está lendo. Agora, se a sua dificuldade é em relação a palavras difíceis, a solução para você está nas diferentes traduções da Bíblia. Basta você abrir a Bíblia no seu celular e você vai ter uma série de traduções diferentes para te ajudar, onde o significado do texto permanece o mesmo, mas as palavras são diferentes e muitas vezes mais fácil de serem compreendidas. E dentre elas, as que eu mais indico são a NAA, Nova Almeida Atualizada, a NVT, Nova Versão Transformadora, e a que eu costumo usar aqui nos vídeos do canal, a NVI, a Nova Versão Internacional. Além disso, se você tem dificuldade com a leitura, muitos aplicativos e sites trazem a opção da Bíblia em áudio,
Então, além de ler, você também pode escutar a Bíblia. Não existem desculpas para não conhecer as Escrituras, porque ela é acessível a todas as pessoas. Por isso, sempre tire um momento do seu dia para meditar na Palavra de Deus. Aquele momento em que você vai deixar de lado tudo o que está ao seu redor e ouvir somente a voz de Deus. Pode ser 15 minutos, meia hora, 1 hora, ou o tempo que você tiver, mas não deixe de buscar as Escrituras. Leia, ouça, medite, aprenda e viva. E talvez aqui, uma parcela de pessoas até diga: eu já li o bastante, já aprendi muito, não preciso ler mais porque eu já sei o suficiente. E bom, isso claramente não é verdade. Sempre existe algo novo a se aprender na Palavra de Deus, porque Ele sempre vai nos iluminar por meio das Escrituras. Mesmo que nós já tenhamos lido a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, uma ou mais de uma vez. Todo cristão deve ler a sua Bíblia e assim, todos nós vamos aprendendo sobre o caráter de Deus, as obras que Ele tem feito desde a criação do mundo, aprendendo sobre quem nós somos e como podemos obedecer a Cristo, até o dia em que estaremos com Deus nos céus por toda a eternidade. E como diz uma música infantil muito conhecida, leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Para hoje, eu gostaria que você escutasse a música Tua Palavra, do Purpose. O link da música está aqui embaixo na descrição do vídeo. Não dê desculpas, não fuja do seu momento devocional. Valorize a Bíblia e medite nela todos os dias, porque Deus certamente vai falar com você por meio dela. Se você gostou do vídeo, deixa o seu gostei e se inscreva no canal para acompanhar as nossas devocionais toda semana. E se você foi edificado com esse vídeo de alguma forma, compartilhe essa devocional com os irmãos da sua igreja, com os seus familiares e com os seus amigos, para que eles também sejam edificados. Fique com Deus e até a próxima!